Bom, pessoal, então estamos aí hoje, um dia especial aí, aula aberta da Liga. Aparentemente com uma celebridade, todo mundo perguntando do Léo hoje. Ele tá famoso. É, Estamos gravando, né, pro YouTube da Liga. E é isso. A professora Raquel tá triste, não conseguiu entrar, mas ela vai assistir a gravação. Me mandou perguntas aqui para fazer pro Léo. Eu estou preocupado. E a gente vai começar aí esse tema. Vamos ver o que vai dar. Podem colocar mensagem no chat aí, eu vou moderando, como eu fiz. Podem ir comentando, ok? O Léo fez uma apresentação bem legal aí pra gente. Tenho certeza que isso é muito produtivo. Léo, pode começar. Se apresenta aí e começa, ok? Sim. Boa noite, eu sou o Leonardo, eu sou R3 da Cirurgia Geral aqui da escola, da Unifesp, né? Queria agradecer então o convite aqui do Rafa, da professora Raquel, da Liga, para estar apresentando esse tema aqui para vocês. É um tema, acho que talvez não tão convencional com as discussões habituais, é um tema não tão técnico, acho que mais do ponto de vista filosófico mesmo, mas ele é importante para a gente conseguir fundamentar aquilo que a gente faz, por que que a gente faz dessa forma, né? É, então, basicamente, a programação que a gente vai ter hoje vai ser a história do ceticismo filosófico, as origens do ceticismo na Grécia e as aplicações contemporâneas, a inferência de causalidade e efeito, o fardo do ceticismo, a discussão já mais pontuada, aplicada ao conceito da saúde, na medicina, desse texto do Carl Sagan, e os limites éticos e práticos dessas condições, né? Então, a gente se baseou nesse artigo, foi o artigo central para a discussão, que é um artigo publicado por 87, aqui do Carl Sagan, mas eu acabei colocando alguns elementos a mais para poder ampliar a discussão e para poder debater um pouco mais, de forma um pouco mais ampla os temas. Então, o ceticismo ele tem origem lá na Grécia, a palavra ceticismo deriva do grego, que significa skepsis, que é investigação, de forma formal, de forma como disciplina, ela surge lá com Pirro de Elis em 360 a 270 a.C. É, aquele ceticismo daquele momento se baseava em dois princípios, que era a epoché, que é a supressão do julgamento, e a ataraxia, que é a tranquilidade mental. Basicamente é o ceticismo mais radical, o ceticismo puro, em que é impossível alcançar a verdade de qualquer forma, então a gente simplesmente não se preocupa em poder procurar esse tipo de verdade. Depois, no período helenístico, que é o período que vai compreender entre a morte de Alexandre até a ascensão do Império Romano, é dividido em duas grandes correntes de ceticismo, que é o pirronismo, aquele originário mesmo, é um ceticismo mais radical, mais rústico, até a dúvida em relação às aparências sensoriais, aos sentidos, e um outro ceticismo, que é o ceticismo acadêmico, que foi desenvolvido lá na escola platônica, que é o ceticismo mais moderado, que é um pouco mais próximo do ceticismo moderno, onde é aceito as ações, as concepções baseadas na probabilidade. Então, uma linha do tempo breve aqui do ceticismo, né? Primeiro, o Pirro de Elis, aquela busca pela ataraxia, a suspensão do julgamento, o ceticismo mais radical. Depois a gente tem um período entre a Antiguidade e o Renascimento, que, por conta da Igreja, por conta do neoplatonismo, acaba ficando de lado essa discussão do ceticismo, e ela é retomada lá por Montaigne, no Renascimento, com um ceticismo muito parecido com aquele do Pirro de Elis. Depois, na modernidade, já começam os movimentos empiristas, o iluminismo, e aí os grandes representantes é o Descartes e o Hume, onde eles vão fazer já as considerações de ceticismo muito mais próximas do que a gente tem hoje, em relação à metodologia, em relação aos limites do conhecimento. E nos tempos atuais, já agora no século XX, o Karl Popper e o Carl Sagan foram duas figuras fundamentais para poder estruturar a metodologia científica, para fazer divulgação da metodologia científica e também para poder discutir sobre pseudociência e outras condições afins. Então, eu queria trazer aqui uma discussão antes, que eu achei interessante de pontuar, que acho que eu acrescentei isso um pouquinho depois, que está relacionada fundamentalmente com o tema, que é a inferência de causa e efeito.
para poder debater, eu queria só brevemente falar sobre esse tipo de consideração da lógica, né? Na lógica, existem dois processos, tem as inferências dedutivas e as inferências indutivas. As inferências dedutivas, elas partem de condições gerais e chegam a condições particulares. Elas têm, então, poder para concluir sobre a validade de argumentos. Aquela noção básica de premissa maior, premissa menor e a conclusão. Então, você tem uma premissa maior, que é, por exemplo, aqui todos os pássaros têm asas, uma premissa menor, que é um pardal é um pássaro, e a conclusão é que o pardal tem asas. Essa premissa, se a premissa A, a premissa B forem verdadeiras, e elas, entre elas, tiverem correlação, então a conclusão é verdadeira. A inferência indutiva, ela tem um processo contrário. Ela se parte de condições particulares para chegar a condições gerais. Então, ela não tem poder para a conclusão sobre validade de argumentos. Ela tem poder, na verdade, sobre a conclusão sobre a força desse argumento. Aqui eu coloquei esse exemplo do Sol, mas outro exemplo que é bem clássico é da lagoa. Você vê uma lagoa com vários cisnes, aí você vê o primeiro cisne que é branco, o segundo é branco, o terceiro é branco, e aí você infere, por uma inferência indutiva, que todos os cisnes são brancos. Essa afirmação pode ser uma afirmação verdadeira, mas talvez não. E os nossos processos de lógica em relação às ciências básicas, à medicina, eles são processos, em geral, que derivam de inferências indutivas. Nesse contexto, lá no século XVIII, no Iluminismo, já que o Iluminismo escocês, um filósofo chamado David Hume, ele vai discutir alguns fundamentos do ceticismo, ele vai restabelecer, rediscutir alguns elementos do ceticismo, e ele começa a discutir isso baseado nas nossas limitações. A primeira limitação é o raciocínio indutivo, né? O fato daquilo sempre acontecer não significa que sempre acontecerá. Então, a gente se baseia a questões passadas para inferir sobre condições futuras. A causalidade, a gente não tem certeza absoluta sobre a causa e efeito das coisas, apenas a associação entre as coisas baseadas em questões mentais. Inclusive, existe uma falácia em lógica que é essa que eu coloquei aqui, que é pós hoc ergo propter hoc, um termo em latim, que significa depois disso, logo por causa disso. Então, a falácia é que você assume que porque um evento ocorreu após outro, o primeiro evento foi por causa do segundo, e não somente a verdade. O ceticismo sobre o eu, você coloca em dúvida a si próprio, as suas próprias percepções de sentido, que se suas percepções de sentido forem falsas, então as conclusões são falsas. E o empirismo, todo conhecimento, ele deriva de impressões, de sensações e dos sentidos, então ele pode ser falho. Mas o Hume ele toma uma postura em relação a isso, né? Ele assume essas limitações intrínsecas à nossa cognição, intrínsecas ao ser humano, mas ele propõe que, apesar disso, talvez o melhor método seja esse método empirista. O que a gente tem que fazer é assumir que temos essas limitações e, assumindo que temos essas limitações, a gente entende as nossas limitações como ciência, como figura de pensamento, né? O principal livro que ele debate isso é esse livro que chama Investigação sobre o Entendimento Humano. O Hume ele fala sobre vários temas em filosofia, ele vai falar sobre ética, ele vai falar sobre, inclusive tem uma corrente ética específica do Hume que é em relação ao sentimento, mas nesse livro ele vai discutir sobre o ceticismo. E nessa discussão, eu trouxe aqui uma parte desse livro que resume bem esse pensamento dele, né? Que é o melhor expediente para evitar essa confusão é sermos modestos em nossas pretensões e até mesmo descobrir a dificuldade antes que seja levantada contra nós. Dessa forma, podemos fazer da nossa própria ignorância uma espécie de mérito. Ele tem um ceticismo um pouco resignado, né? Ele tem um ceticismo resignado em relação às nossas limitações, mas não é paralisante. Ele permite que a gente desenvolva a ciência a partir disso, com todas essas ressalvas. Então, em El, suma... Oi, Rafa. posso só interromper? Claro, com certeza. Eu vou causar, né? Você já percebeu. Porque os alunos da liga ele devem estar se perguntando aonde eu me meti, Com ok? certeza. O Léo, antes de começar a gravar, o Léo falou: a aula é meio história, meio ciências humanas, né? Eu queria só fazer um comentário. Primeiro, Claro. né? Um disclosure. Eu não sei nada do que eu tô falando aqui, ok? Então, Uhum. não sou especialista de nada. Só para todo mundo ficar ciente disso. É, Antes de existir, né, o termo medicina baseada em evidência, Uhum. não existia medicina baseada em evidência, né? O termo surgiu depois. As pessoas Sim. que começaram
a praticar isso que a gente chama de medicina baseada em evidência, eles chamavam isso de avaliação crítica, de uma postura crítica quanto à literatura médica, né? Então, eles não falavam assim, ah, vou dar aula de medicina baseada em evidência, eles falavam, vou dar aula de avaliação crítica, né? Uhum. No, no podcast, né, do professor Diego Adão, né, cirurgião geral, como a gente estava falando, Léo, ele perguntou lá para Raquel, ah, e o que que é medicina baseada em evidência? A Raquel falou, medicina baseada em evidência é avaliação crítica. Uhum. Então, o Léo, ele tá trazendo isso lá desde o começo, de que momento que as pessoas começaram a ter uma postura mais crítica, né? Desde que surgiu a filosofia. Então, ele mostrou lá os filósofos da Grécia lá, já tinha pessoas que pensavam assim. O que eu acho muito interessante nessa discussão que o Léo está começando, ali nessa época que tinha o David Hume e essa galera, o mundo entrou virou de cabeça para baixo, porque começaram a surgir teorias na ciência que estavam que contradiziam verdades milenares, certo? Então, o Léo vai mostrar depois aí a Revolução Copérnica, não sei o quê. Então, o que as pessoas achavam que era verdade desde sempre, começou a se perceber que não, né? Começaram a surgir novas explicações para isso. E isso causou um novo surgimento de algumas pessoas mais céticas quanto a esse processo de ciência, de verdades, que até então a ciência era entendida assim. E o mais cético de todos foi esse cara, o Hume, que ele começou a questionar até a causa e efeito, né? Ele falou ali, como o Léo mostrou, e está projetando aí que ele começou a questionar isso, que até o processo da gente falar que uma coisa está originando a outra é, é algo que vem só da nossa mente, né? Um hábito da nossa percepção, né, Léo? E não algo que existe de verdade no nosso, né? Não é logicamente fundado, é uma coisa que vem só da nossa percepção. E isso é chocante, porque ele está colocando a própria validade da ciência como em prova, né? E tudo que a gente discute na liga, não sei se vocês já perceberam, mas tudo que a medicina baseada em evidência discute são conclusões de causa e efeito. A gente falar que o remédio está causando a melhora da mortalidade, que a gente falar que o fator de risco está aumentando a incidência de câncer, né? Então, quando o Léo falou que isso aqui é uma aula de história, na verdade, para mim é uma aula de medicina também. Porque toda a nossa discussão, né, teórica da medicina surge aqui, né, com esse questionamento de Hume e de outros filósofos também. E aqui é o pior questionamento, certo? Certo. E é interessante que quando isso foi estruturado, lá começa a estruturar lá com Descartes, né, no método do empirismo, depois ele começa a tomar mais forma lá no iluminismo, eles têm que, de alguma forma, criar uma estrutura racional robusta para fundamentar, né, o que seria a metodologia depois, de uma forma mais estruturada. Porque Uhum. a nossa realidade como ciência é diferente da matemática, por exemplo. A matemática é uma verdade por si só, ela cria um modelo que se autoalimenta, que é a verdade por si mesma. A nossa não, né? A nossa se baseia em percepções, né? Em avaliações do meio. E isso gera algumas limitações que são inerentes da condição humana, nossa percepção mesmo. Legal. É, e aí, Vamos avançando, Léo. Vamos avançando e a gente vai terminar hoje num exemplo prático. e aí então, em conclusão, né, de forma rigorosa, então, a gente consegue identificar entre as coisas relações de dependência, mas as relações de causa e efeito, por conta de tudo aquilo que eu coloquei, toda essa avaliação que o Hume fez, elas acabam sendo inferências de relações de causa e efeito, não a causa e efeito por si. E aí isso gera algumas discussões, né, em relação à história do pensamento, à história da ciência. Por exemplo, começa a criar alguns elementos para que eu faça juízo sobre essa força de inferência indutiva dessa percepção, que vem de condições particulares para condições gerais, para que de alguma forma eu consiga dar elemento para que aquilo eu possa chamar de causa e efeito, ou pelo menos aproximar do que seria uma causa e efeito.
Um dos primeiros postulados foi esse postulado do Henry Corr. O Henle foi o que descreveu a alça de Hendra, da nefrologia, e o Corr foi o que descobriu, que descreveu o bacilo de Corr, que é o agente causador da tuberculose. Que eles postularam? Então, eles colocaram alguns elementos para a gente conseguir falar que aquele patógeno que ele estudou é um patógeno que ele vai causar aquela doença. Um exemplo, o patógeno suspeito deve ser inoculado, deve ser isolado numa cultura pura. Se eu peguei esse patógeno, célula do patógeno, e inoculei um animal saudável, o animal tem que ficar doente com aquela doença. Então, isso, de alguma forma, a partir de uma inferência indutiva, ele tenta dar uma formalidade para que eu consiga chegar a uma relação de causa e efeito de uma forma um pouco mais objetiva. Outro postulado interessante, foi muito famoso, né? Inclusive uma figura muito famosa para a saúde baseada em evidência, que é o Bradford Hill, foram os postulados de Bradford Hill. Bradford Hill foi um médico britânico que ficou famoso por descrever a relação, né? A relação entre o câncer de pulmão e o tabagismo. Não só isso, ele acaba extrapolando para outras coisas, para risco cardiovascular. E ele fez estudo prospectivo, na época, ele estudou médicos, homens com mais de 30 anos, seguiu esses indivíduos, e ele percebeu que tinha uma associação. E lógico, a indústria do cigarro, né, caiu matando em cima dele, e ele precisou criar algum artifício para poder sustentar toda aquela metodologia que ele desenvolveu, que ele construiu. E aí surgiram os critérios de Bradford Hill, são 9 critérios, está fora de ordem aqui. A temporalidade atualmente é representada como o quarto critério, e acaba sendo, para a maior parte das pessoas, o mais importante, né? Que o fator causal ele deve preceder o efeito. O próprio Bradford Hill, naquela condição, isso aqui é uma parte que eu peguei de um artigo dele da década de 60, ele coloca que talvez os 9 postulados dele, eles não têm não tem evidência indisputável para poder contrariar ou favorecer a hipótese de causa e efeito. E aí, lógico, isso gerou debates, né, principalmente em relação à temporalidade. Um cara lá nos anos 90, chama Rotman, falou que ele era muito rigoroso com os próprios critérios e que a temporalidade tem que ser uma condição, tem que ser uma condição obrigatória. Mas, só para colocar aqui a discussão, né, porque já que a gente está aqui para isso, é, até esse fator foi discutido nos anos 2000. Por exemplo, tem esse experimento, o experimento foi desenvolvido nos anos 2000, ele pegou uma caixinha com isótopo de césio, passou um feixe de luz e percebeu que o feixe de luz que chegava do outro lado da caixa, ele antecedia o que era o originário. Ou seja, o efeito ele era anterior à causa. Gerou um debate filosófico em relação a isso, porque nem os critérios a gente poderia considerar de forma objetiva. E aqui o Stuart Mill, que é uma figura importante para a ética também, mas para a história do pensamento, para a lógica, ele cria alguns critérios para poder, de alguma forma, aproximar essa inferência indutiva, que é a concordância, que é a causa necessária, tem a condição que se não tiver, não vai ter o efeito, a causa suficiente, que é uma condição que sozinha pode causar efeito, as duas podem acontecer de formas simultâneas, ou o método dos resíduos, onde eu tenho um conjunto de causas e efeitos que tem pares. Se eu tiver um efeito que não tem uma causa, provavelmente a causa encontrada vai estar relacionada com esse efeito, e a variação concomitante, onde as ocorrências dos eventos variam de acordo direta ou indiretamente proporcional à ocorrência do outro. Isso tudo vai derivar e vai sustentar o que a gente faz hoje na estatística. Basicamente, a estatística ela usa esse método filosófico que eles chamam de método de variação concomitante, onde você quer avaliar se essas duas variáveis estudadas ou mais variáveis estudadas elas são dependentes. Em um primeiro momento, então, na verdade, o que a estatística avalia é a dependência de variáveis, a mercê, lógico, daquela lógica indutiva que a gente descreveu antes. E a conclusão de causa e efeito ela é uma suposição a partir da dependência das variáveis. A gente vai usar todos esses recursos que eu coloquei anteriormente, recursos mais modernos, né, de avaliação de viés e tudo mais, para conseguir avaliar, conseguir aproximar as relações de causa e efeito. Mas de uma forma muito fria, na verdade, uma avaliação de dependência. Inclusive, a gente chama de variável dependente o efeito e variável independente a causa, né? Rafa, você quer comentar alguma coisa agora? Não, eu queria uma vez fazer uma aula com o Diego Adão, inclusive. Queria fazer a aula assim. Será que Bradford Hill leu Hume e Kant? Eu queria Ah, fazer. muito provável. Esse é o tema da aula. Mas muito provavelmente, né? Porque, inclusive, ele se coloca em prova, né? Porque se você olha os critérios de Bradford Hill, parece que absolutamente ele vai conseguir identificar, né, essa relação, né? Mas ele mesmo se coloca em prova, né? Ele mesmo fala que talvez o próprio critério dele não tenha força o suficiente para poder fazer isso.
os alunos, né, Léo, eles perguntam assim: como que eu sei que o remédio está causando benefício? Você não sabe, essa é a questão. Sim, exato. E aí tem uma frase lá que o Léo pôs, volta lá, Léo, eu tô até curioso. Lá no David Hume, você põe uma frase assim: ah, não dá para saber. Não, é esse, ó, ceticismo rendido ali. Avança um pouco. Na foto que tá o turbante dele. Aqui. Hume propõe acertar crenças práticas com base na experiência, mas com humildade epistêmica. Tinha uma outra frase ali, eu acho que você tirou, não sei se está ainda. Eu queria saber se era dele mesmo. Putz, será que tava... É, não sei, não sei. Mas eu queria saber se ele mesmo chegou a essa conclusão. Eu queria saber onde está esse texto. É, mas é isso, não dá para você afirmar, certo, que o medicamento está causando o benefício. Quando a gente fala de bradicardia, os alunos dizem assim, ah, mas quantos critérios tem que ter para ser causa e efeito? Uhum. Né? E aí a gente fala, não existe isso, né? Quando tem um ensaio clínico randomizado, dá para falar que tem causa e efeito, né? Aí é mais aceitável do ponto de vista do entendimento da ciência a gente aceitar isso. Mas não existe isso, né? Não existe essa forma de ter essa percepção, né? Da gente falar, olha, o medicamento está causando isso e tudo mais, né? Então eu acho muito interessante, né, essa análise. E nenhuma estatística vai mostrar isso, é o que você está falando aí. Não é a estatística que vai nos mostrar isso. Só que a gente tem que tomar cuidado, né? Que é, Sim, que com é esse certeza. o tema hoje, da gente não cair em uma maluquice de então, beleza, se a gente não consegue concluir isso, então nada é causa e efeito. Que é o que o Hume está falando ali, que você falou que o Hume falou. Que essa humildade epistêmica do Hume. Uhum. A gente vai ter que achar um mecanismo, um sistema, para a gente começar a aceitar algumas coisas como causa e efeito, para a gente agir, certo? Exato, porque não adianta a gente criar todo esse tipo de discussão e a gente não ter uma resposta em relação a isso, né? A gente precisa, de alguma forma, ter algum meio de poder agir, né? Em algum grau, a estatística ela tenta aproximar isso, né? Ela tenta numerificar algumas questões e a partir da numerificação você tentar inferir, né? Se aquilo é causa e efeito ou não. Mas não só ela, né? A partir disso, as análises além dela, né? Então, análise de viés, análise de, enfim, todos esses outros fatores, né? Rafa, Oi, é, posso aproveitar para tirar uma dúvida pode para o ser, Léo cara. especificamente? Primeiro, só me apresentar, Léo. Meu nome é Caio, eu sou aluno da Liga e do terceiro ano aqui da escola. Prazer. E aproveitando o que o Rafa trouxe agora, acho que a partir do momento que a gente tem esse entendimento que a maior parte das nossas conclusões na medicina são de inferências e que, querendo ou não, a gente sempre vai ter essa tendência de eu vi vários casos de um jeito, mas ao mesmo tempo, o quanto eu posso afirmar que todos os casos serão assim, né? É, obviamente, eu concordo, né? Tô na liga, então eu sou enviesado nesse sentido, então eu concordo que as nossas bases serem desse jeito e a busca pela verdade, usar a estatística que a gente usa hoje em dia, usar esse método e essa postura é o mais racional, o mais próximo da verdade. Mas aproveitando o que o Rafa falou agorinha, que muitas vezes as críticas que vêm à postura atual da estatística e da medicina baseada em evidências, à produção científica que é feita na medicina, talvez elas tenham até um pouco de base em outra camada filosófica que não é a cética, que não é a camada também de inferências. Seria mais uma postura meio relativista, sabe? Quando, na verdade, a proposta aqui é que existe uma verdade, uma única verdade, de tal coisa associar ou causar até uma outra coisa, e que os nossos estudos eles conseguem a partir de alguma estatística de um rigor metodológico, de um tamanho de amostra compatível, a gente consegue se aproximar dessa verdade, né? E isso é muito próximo daquela ideia do intervalo de confiança. E muitas vezes as críticas ao rigor metodológico que é proposto na MBE, eu vejo que são críticas de pessoas que tentam trazer argumentos meio relativistas, como se fosse muito absoluto a gente dizer que existe essa verdade, que o único jeito de se aproximar dessa verdade é com esse rigor metodológico, às vezes, geralmente o tamanho da amostra é muito representativo disso, né, para conseguir
encurtar o intervalo de confiança, mas eu queria sua opinião sobre isso. Se daria para a gente argumentar que aqueles que geralmente argumentam contra o rigor metodológico do MBE terminam caindo em argumentos relativistas. Hum. É bem complexo a colocação, né? Eu acho que, primeiramente, eu acho que sim, e aí a gente entra numa discussão filosófica até um pouquinho maior, que é em relação ao conceito da própria verdade, né? O Hume, ele acha, voltando para a discussão do Hume, que a gente não consegue chegar a essa verdade, do ponto de vista racional, do ponto de vista cognitivo, por conta das nossas limitações cognitivas, né? Mas existem outras correntes filosóficas que, na verdade, defendem que existe uma verdade e essa verdade ela é atingível pelos processos racionais. Por exemplo, uma corrente que é vigente ainda, que é muito discutida, é a corrente aristotélica, né? Aristóteles ele vai definir que para a coisa existir, ela precisa necessariamente ter alguma coisa que precede, tem que ter uma potência e um ato precedente. E aí essa potência ato precedente, ela vai gerar uma sequência de coisas que pode acontecer por quatro mecanismos, né? Que é a causa material, que é o material que é formado, a causa formal, que é o trabalho em relação a isso, a forma em relação a isso, a causa eficiente, que é a inércia, a quebra dessa inércia, e a causa final, que é a teleológica, ou seja, as coisas têm uma finalidade. E, invariavelmente, essas coisas elas vão vir derivadas de uma delas e elas chegam a um ponto comum, é um ponto inicial que é derivado de todas, que é a verdade. Então, eu acho que, do ponto de vista formal, rigoroso, de como a gente estruturou o nosso pensamento, invariavelmente a gente cai naquele pensamento do Hume, que acaba nos limitando em relação à, à percepção da verdade ou atingir essa verdade absoluta, mas do ponto de vista pessoal, acho que até para a gente ampliar a discussão filosófica, provavelmente deve existir essa verdade, e essa verdade provavelmente deve ser atingida pelos processos racionais. Aí é uma questão um pouco de entendimento filosófico pessoal, entendeu? É o quanto que você consegue assumir que existe uma verdade ou não, né? Não sei se fui claro, ou se ficou muito complexo, ou ficou Não, muito perfeito, vago. entendi. Obrigado, Eu tá? acho que eu vou só. Eu acho que tá perfeita essa colocação. Ah, Caio, a sua dúvida, e a dúvida que surgiu aqui no chat, né, é o grande debate da filosofia desde Aristóteles e Platão, ok? Existe uma verdade, essa verdade é atingível, como ela é atingível, se a gente consegue ou não atingir essa verdade, ou se a gente só consegue enxergar o que acontece com as nossas percepções, e isso vai ser uma visão próxima à verdade ou não. Aristóteles É acredita que um ponto, né? a verdade é a partir da observação, né, gente? A nossa observação material das coisas, ela consegue alcançar a verdade, né? Então, isso é o que é discutido, né? Fala Exatamente. que então, assim, quando o Rio me fala isso, né? E aí isso vem, e aí começam debates filosóficos e tudo mais. Mas eu acho que é interessante que quem colocou assim, falou, ó, se essa questão de a gente não conseguir encontrar a verdade, né? O que está no chat, né? Se isso aí que você falou se o que eu estou falando tem razão, então a medicina inteira é uma enganação. Essa angústia não é só da medicina, é de todas as ciências, ok? Essa é uma crítica a todas as ciências, ok? Uma visão moderna da ciência, que não é a visão do Aristóteles, que não é a visão que o Hume tinha da ciência. Hoje, uma visão mais moderna da ciência não é a gente aceitar que a gente encontra uma verdade absoluta. Sim. Não é isso, a gente não encontra isso. A ciência, depois de Hume e principalmente depois de Kant, certo? Que vem resolver o problema que o Hume criou, é mostrar que a ciência não vai virar, não vai ser encontrar a verdade, não vai ser fundada em verdades absolutas, verdades logicamente necessárias. A moderna, vai ser uma busca por essa verdade, uma busca interminável. A gente está ali, ó, paralelo a essa verdade, tentando se aproximar dela, mas a gente nunca vai conseguir tangenciar essa verdade. O que esses filósofos estão falando, o que o Léo está nos apresentando, é justamente esse debate. A gente consegue ou não encontrar a verdade, a gente consegue ou não estabelecer relações de causa e efeito. E como que a gente consegue estabelecer isso ou não?
E o próprio Bedford Hill falou, os critérios dele não são suficientes para isso, ok? A gente já extrapolou demais o que a gente discutiu hoje. Não tenho certeza de absolutamente nada que eu falei. Não tenho nenhum conhecimento de filosofia, ok? Então, eu posso estar enganado em tudo o que eu falei. Mas esse é o grande problema. Se você está com angústia, eu não sei quem é o usuário do Zoom aqui, não sei seu nome, ok? Se você está com essa angústia, amigo, amiga, essa é a angústia dos filósofos, desde Aristóteles e Platão, ok? E é isso que a gente está aqui para entender, como que essa angústia se relaciona com a nossa prática e como a gente pode tornar isso algo útil, né? Para a gente não cair nessa. Então a medicina não existe. Então a ciência é besteira, né? Vamos lá, Léo. E aí, entrando um pouquinho mais aqui, direto na discussão lá do artigo, né? Só para contextualizar, o Carl Sagan foi um filósofo, um cientista americano, lá no século XX. Ele foi muito importante porque ele teve um apelo midiático, também teve livro. Ele serviu muito para poder divulgar a ciência, divulgar debates de pseudociência. Então, ele foi uma figura bem central, né, na divulgação científica, principalmente do século XX, né? E aí, na discussão desse artigo, ele coloca que o ceticismo não tem que ser uma postura só filosófica, né? Ele tem que ser uma ferramenta prática no nosso dia a dia, no nosso entendimento de mundo. Ele coloca um exemplo lá no começo do artigo, né, de como a gente usa o ceticismo de forma completamente arbitrária. Então, quando a gente vai comprar um carro, comprar uma televisão, a gente acaba sendo super cético, sendo desconfiado em relação à postura do vendedor. Mas em outras situações, não. A gente aceita frequentemente pronunciamentos políticos, informações de mídia na mídia corrente, informações de mídia social. Isso vai gerando diversos desdobramentos que a gente vê muito hoje, né? É bem moderno isso, esse tipo de discussão é bem moderno, a gente por conta da ampliação de mídias, por conta da mídia social, né? Agora, aplicando especificamente a saúde baseada em evidência, a medicina baseada em evidência, existem alguns fatores que a gente pode pontuar como fatores que são geradores desses processos, né? Um deles é a necessidade não suprida, então existem alguns fármacos, existem algumas doenças que não têm tratamento, e aí invariavelmente essas pessoas procuram tratamento, procuram tratamentos alternativos que não são fundamentados na nossa metodologia, em medicina baseada em evidências. Existe a vulnerabilidade emocional, pacientes com doenças terminais, cânceres avançados, eles tendem a ter, por conta do estado de saúde, uma tendência a procurar curas milagrosas, tratamentos alternativos. Inclusive, se vocês lembrar, o Steve Jobs, quando ele faleceu, teve uma neoplasia de pâncreas, ele inicialmente começou a tratar com tratamentos não convencionais, né? E, se eu não me engano, ele tinha um tumor neuroendócrino, que era mais indolente, ele evoluiu com uma forma mais agressiva depois. E a exploração comercial, a gente vê isso não só na indústria farmacêutica, na verdade a indústria farmacêutica acaba sendo um pouco mais formal, mas hoje no Instagram, a pseudociência, vários médicos ou profissionais de saúde que acabam tomando algumas condutas e algumas medidas que não são nem um pouco relacionadas com o que a gente tem como evidência formal. Então, o Carl Sagan aqui, ele propõe um método, né? Ele vai discutir a metodologia científica para poder, de alguma forma, chegar a evidências concretas. E, basicamente, é aquilo que a gente discute aqui, né, que é discutido na Liga, né? Que é a capacidade de a gente conseguir analisar criticamente a metodologia dos estudos, a capacidade de a gente entender qual o desenho desse estudo, se é um ensaio clínico randomizado, se é uma revisão sistemática, e preferir isso em relação a relatos anedóticos, e questionar alegações extraordinárias. São elementos fundamentais, mas isso é uma coisa que é trabalhado e aqui é uma discussão que é cada dia colocada aqui na Liga. Eu acho que são coisas mais formais em relação à análise da evidência, né? Mas, então, como que a gente vai equilibrar essas duas coisas? Porque se a gente for puramente ceticista Léo, também, claro. Oi, Rafa, perdão. só para te interromper, né? Essa Não, pergunta, né, que vem aí, para mim é o centro do artigo, né? Quem leu o artigo aqui antes. Qual que é o fardo do ceticismo, né? Que eu fico pensando, a gente sempre adota uma postura cética com os artigos, né? E eu me pergunto, a gente é cético de mais ou cético de menos? uhum. Será que a gente tinha que ser mais rigoroso com as novas tecnologias ou a gente tem que ser menos rigoroso? Não sei, porque o problema de você ser crítico demais
de você querer mais evidência, é você evitar de dar terapias que, Uhum. que podem ser plausíveis. Será que a gente espera ter mais evidência para adotar essas terapias? Porque quanto mais cético a gente for, mais demorado vai ser a gente encontrar essas Sim. terapias, né? Então é isso, esse equilíbrio é o centro, porque se a gente for nada cético, aceitar todas as terapias, e aí a gente vai se embasar na nossa emoção e tudo mais, ninguém quer isso, certo? É o pior cenário, talvez. Se a gente for ultra cético, a gente não vai aceitar nada, Sim. né? Que é o que você falou ali, é o equilíbrio da inovação com a segurança do paciente. Sim. Como atingir esse equilíbrio, né? Essa é a grande pergunta que originou o motivo da gente usar esse tema hoje, né? E aí vamos ver aí se o Léo traz a resposta pra gente. Acho difícil trazer uma resposta concreta, mas Aristóteles fala que a virtude é o meio caminho entre dois vícios, né? E aí, para a gente achar esse meio caminho entre dois vícios, acaba sendo uma atividade prática mesmo, né? Uma atividade, uma execução, uma atividade mental e tentativa, às vezes até prática mesmo. Porque quando a gente é muito cético também, o ceticismo muito rigoroso, ele cai invariavelmente num dogmatismo também, né? Que às vezes é o mesmo dogmatismo que a ciência critica da religião, porque, querendo ou não, de certa forma é um meio de pensar, lógico, de uma forma talvez estruturada bem, de forma mais racional, mais cartesiana, mas ainda assim a gente cai num processo de dogmatismo. Isso, em alguma forma, também impede a gente de, às vezes, ter gerações criativas, gerar hipóteses, gerar outros elementos, sair um pouco desses elementos mais formais, e isso nos limita, né? Por outro lado, como o Rafa falou, às vezes se a gente é muito liberal em relação a isso, a gente vai incorrer em problemas para os pacientes, problema de risco, às vezes, que não foram testados, por risco das medicações, ou drogas caras que não vão ter efeitos terapêuticos, a gente vai ter o uso inadequado daquele recurso, às vezes recursos até recursos públicos. Então, o ideal é a gente chegar nesse meio termo, né? Eu acho que é difícil a gente ter uma resposta concreta. Acho que são alguns fatores, né? Primeiro, querendo ou não, o que a gente faz é muito recente, né? Talvez a medicina baseada em evidência estruturada, do jeito que a gente faz, talvez desde a década de 90, assim, que foi feito de uma forma mais estruturada. E as aplicações desse tipo de tecnologia em relação às câmeras técnicas, à Anvisa e tudo mais, acho que é mais recente ainda, né? É uma incorporação recente. Acho que a gente ainda não conseguiu atingir de forma plena esse meio termo. Não sei se a gente consegue ter uma resposta definitiva em relação a isso, assim. Não sei se você pensa em alguma coisa, Rafa, específica. Tá mutado, Rafa. Não, é assim, é o seguinte, Léo, não tem resposta. A questão é o seguinte: os pacientes, né, eles são ascéticos, né? Sei lá. Sim, Zero. Eles vêm lá no Instagram, aquilo lá é a verdade. Meu pai, né? Eu adoro uhum, esse texto do Carl Sagan, porque ele fala do carro lá, você mostrou ali. sim, Meu pai, se você quiser ofender meu pai, você fala que vai comprar um carro usado. Ele não aceita a existência de pessoas que compram carro usado. Ele acha que é o pior absurdo que você pode fazer na sua vida é um carro usado, tá? Mas ele aceita qualquer recomendação de qualquer pó novo, qualquer vitamina nova que tem na internet. E ele toma várias. Aí eu fico, por que ele é tão cético quanto o carro e ele não é nada cético quanto as terapias que ele toma? Os médicos me preocupam demais também, Léo, sim, porque qualquer coisa nova que surge é uma festa. Você já foi num sim. congresso médico, né? Alguém projeta lá alguma coisa, os médicos cantam, batem palma, ficam felizes, aceitam qualquer coisa de maneira imediata, né? São muito entusiasmados com as novas tecnologias que chegam. As agências, geralmente, não a Anvisa, mas as agências de avaliação de tecnologia de saúde, que é onde a gente atua, né? Sim. É a minha preocupação. Será que a gente é cético demais ou será que a gente é cético de menos? Uhum. Né? Porque se a gente estiver sendo cético demais, a gente está evitando novas tecnologias. Se a gente estiver sendo cético de menos, a gente está aceitando muita coisa. Tem toda uma questão econômica, né, dessas novas É, tecnologias que entram e facilitam a nossa decisão, porque geralmente a discussão para na viabilidade econômica.
Mas se a gente está falando só de análise de eficácia, como encontrar esse equilíbrio? Porque eu queria muito que eu queria perguntar isso para Raquel, né? Aham. Às vezes eu me pergunto, gente, será que eu estou sendo rigoroso demais? Porque a Sim, pergunta aí do Thiago, né? Como eu consigo isolar um estudo? Rigor metodológico é o que está aí no slide do Léo. Mas às vezes, com os desvios metodológicos, os riscos de viés, a gente é tão rigoroso, mas tão sim. rigoroso, que parece que a gente está negando tudo. E eu tô virando uma pessoa muito pessimista, Léo. Eu já tô, sabe, quando eu pego um estudo, eu falo, puta, lá vem. E eu falo, será que eu não tô pesando pro outro lado da balança? Sim. Talvez isso seja uma resposta natural né, a esse excesso que tem dos profissionais, dos pacientes, da sociedade e tal. Mas é isso, né? Como a gente chega nesse equilíbrio? Né? É isso, não tem resposta. Não tem. E tem uma problemática também, acho que até no grupo de situação prática aqui, né? Por exemplo, doenças raras, assim, que são grupos, em geral, estudos com N pequeno, dificilmente você vai conseguir chegar numa evidência muito alta daquelas variáveis, são drogas que, em geral, são drogas caras, e aí você acaba, de alguma forma, tendo que ponderar isso, né? E Uhum, acaba influenciando a vida das pessoas de uma forma ou de outra, né? sim. Bora. Bom, e aí ele discute essa resistência ao conhecimento, né, o conceito anti-copernicano, em que as descobertas científicas elas acabam tendo resistências naturais em relação a cada um dos tempos, né? Então, por exemplo, quando o geocentrismo foi questionado lá por Galileu, gerou toda uma repercussão, quase que colocaram o homem na fogueira. O criacionismo lá com Darwin, tinha caricatura dele no jornal, relacionando ele com o macaco, e isso gerou um processo negativo em relação ao criacionismo no primeiro momento, né? O antropocentrismo, que ainda hoje é uma questão que está em discussão, que é discussão, né? Que está em discussão, essa dificuldade de a gente aceitar o ser humano não como uma espécie central, mas como uma espécie dentro das outras, né? Então, esse processo acaba sendo natural, acaba sendo um processo combativo natural do ser humano. Inclusive com a própria medicina baseada em evidência, saúde baseada em evidência, que é uma ciência, uma exposição bem recente, né? Bem recente. Existe o paradoxo também da especialização, isso mais especificamente no nosso meio, que os médicos muito especializados têm esse viés de autoridade e têm uma dificuldade de aceitar a evidência como deveria talvez ser aceita ou debater essa evidência. Existe uma inércia clínica, então uma dificuldade que o médico fez aquilo daquela forma todas as vezes tem de mudar às vezes a conduta. O viés de confirmação, que tem a ver intrinsecamente com a vaidade do ser humano, que é a gente não querer debater as nossas próprias crenças, as próprias coisas que a gente acredita, e uma pressão institucional. A nossa formação médica, se você tem essa experiência, eu acho que eu percebo um pouco isso, pelo menos, acaba sendo muito hierarquizada e, às vezes, muito rígida. A gente permite muito pouco espaço para poder discutir. E acaba perpetuando uma cultura de que a gente não discute, a gente não debate as coisas. Isso acaba sendo muito negativo para a nossa formação. Eu trouxe um caso prático do que aconteceu recentemente, eu acho que vocês devem lembrar, que é o caso da fosfetanolamina, que foi uma droga que foi colocada como uma droga de cura do câncer. Ela surge lá na década de 90 com esse pesquisador lá da USP, o Gilberto Chieric, e ele começa a distribuir de forma informal para os pacientes essa droga, sem nenhum ensaio clínico comprovado, né? Aí, em 2015, a USP proibiu a distribuição dessa droga. E essa droga ficou proibida, mas a população não aceitou isso, foi até o Congresso, foi até a Justiça, e o Congresso aprovou uma lei que liberava o uso dessa medicação, mesmo sem a autorização, sem o registro da Anvisa. Até que em 2017, o Instituto do Câncer ele concluiu efetivamente que ela não tinha nenhuma eficácia de tratamento. Mas ainda assim, é uma droga que acaba sendo vinculada, acaba sendo comercializada no mercado ilegal. Tem várias fake news em relação à droga, tanto em relação a uma cura ignorada, quanto em relação a uma pressão da indústria farmacêutica para não vender essa droga, porque gostaria de vender outros fármacos, né? Isso aqui é uma matéria que eu peguei lá do site do Congresso, da TV Senado, que aí é uma matéria completamente enviesada, falando sobre essa luta desses pacientes que querem usar esse tipo de droga, mesmo sem nenhuma comprovação científica. E aqui é uma matéria de 2015, é uma matéria recente, aqui do começo do ano, lá do Globo, eu acho,
que aí discutia exatamente a compra ilegal dessas medicações, né? A compra ilegal dessas medicações. E aí isso entra naquele conceito, né, que a gente discutiu, né? Como que isso falha, né? Por que isso acontece? Vários fatores. A droga ela representa bem isso, né? Tem pressões emocionais em relação a isso, pacientes com doenças terminais, doenças avançadas que não têm uma cura e eles querem procurar alguma forma de poder se tratar. Essa narrativa que é criada em relação à conspiração da indústria farmacêutica, as curas milagrosas, e isso gera várias repercussões, né? A gente está agora no outro extremo do que a gente discutiu, né? Que é a liberação completa sem nenhum tipo de discussão em relação à evidência, acaba trazendo, às vezes, a tratamentos que poderiam ser comprovados, que são comprovados cientificamente, o paciente acaba não usando, acaba usando outro tipo de medicação, que é uma medicação às vezes, que não tem efeito nenhum, acaba tendo uma erosão da confiança do método científico pela divulgação desse tipo de informação, e às vezes até efeitos colaterais que não são testados, não são comprovados, né? Essa droga ela não é validada. Então, inicialmente eu tinha colocado um sumário para poder resumir o que a gente discutiu, mas eu acho que essa apresentação ela veio mais num contexto de poder abrir discussão e a gente começar a pensar sobre as coisas que a gente faz, por que a gente faz, e pensar de onde que veio toda essa estruturação que a gente tem do ponto de vista formal, acadêmico e todas as limitações. Então, eu preferi terminar com uma frase aqui do Mário Quintana, é um aforisma dele, na verdade, lá do Caderno H, que acho que representa mais ou menos o que a gente discutiu. Zero é igual a zero, a única evidência. As outras sempre se prestam à discussão. Então, era isso. Obrigado aí pela atenção de vocês, Rafa. Obrigado, viu? Ótimo, adorei. É, Bom, é isso, pessoal. Vamos lá. Vamos encerrar aqui. Que horas são? São Falta 3. 8h57, faltam 3 minutos. Alguém mais quer falar alguma coisa? Está muito nervoso, quer falar alguma coisa? Fazer uma pergunta. Acho que vocês estarmos alertas para não acreditar facilmente em tudo que surge de novidade. E, ao mesmo tempo, estarmos abertos à medicina tão necessária. Equilíbrio e bom senso. Equilíbrio e bom senso. O problema é que ninguém tem equilíbrio e ninguém tem bom. E tá correto, é isso. Como achar esse equilíbrio? Qual vai ser o limite que a gente vai pôr a esse ceticismo para a gente encontrar esse equilíbrio, né? E a medicina baseada em evidência, ela tá lá, ela tá buscando isso, né? A nossa liga, a gente está buscando isso. A gente quer pessoas que entendam esses dois extremos, né? E a gente tem que lutar, né, com os nossos métodos, com a nossa metodologia, toda a discussão que a gente tem para tentar encontrar esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio de não aceitar tudo, né? E não negar tudo, porque esse é o risco de você cair num ponto negacionista, num ponto anticientífico, um risco de você desprezar as evidências científicas, né? E aí cair numa conspiração, né? Numa teoria de conspiração doida. É esse equilíbrio que a gente tem que ter, é esse equilíbrio que a gente quer dos nossos profissionais, né? De saúde que a gente está formando. Do ponto de vista prático, a gente vê que a evidência, né, como a gente estruturou a saúde baseada em evidência, a análise da evidência é muito robusta, né? A gente tem muito benefício, né, em relação a isso, em relação à prática médica, prática clínica. A gente tem que assumir isso como um norte para a gente em relação à prática clínica. Isso é indiscutível, né? Acho que aqui veio mais para a gente abrir um pouco o leque da discussão e a gente conseguir talvez pensar de outra forma, ou ver efetivamente algumas limitações que a gente não percebe de uma forma é, corrente, né? Uhum. Mas esse conceito, né? Essa proposta, Léo, ela está sendo deturpada, né? Sim. É, isso já está sendo observado há muito tempo, né? Essa proposta da gente falar, olha, das evidências, de trazer essa avaliação crítica, ela está sendo deturpada. E as pessoas estão usando esse termo, né? Tem até esse termo, né? Do sequestro desse termo, de usar esse termo para justificar, não embasar realmente, né, uma análise crítica das evidências, mas usar isso como uma desculpa, quase, como um pretexto para a pessoa só confirmar aquilo que ela já queria confirmar, né? Então, o desafio ele não acabou ali quando a gente criou esse sistema de avaliação de medicina baseada em evidência, não, ele vai continuar, né? E cada vez mais a gente vai ter que
conscientizando os profissionais, principalmente, que é o nosso papel principal ali, né? Não vamos falar de mídia social, não vamos falar de sociedade e tal, mas como profissionais tem que agir ali no nosso paciente, com os nossos colegas, no nosso serviço. E eu espero que a Liga de Medicina Baseada em Evidências crie profissionais que tenham uma visão um pouco além, né? E é isso, pessoal. Então vamos encerrar. Quero agradecer demais, Léo. Eu adorei a discussão. Obrigado, Rafa. Porque não é uma discussão que a gente tem nenhuma oportunidade de fazer. Eu tava lendo um cara, né? Um Peter Medawar. Sei lá se eu falei o nome dele certo. É um cara aí famoso, ganhou o prêmio Nobel e tal. Brasileiro, nasceu no Brasil, na verdade. E ele, né, fala assim: ah, eu tive essas discussões em Oxford, no único lugar que eu poderia ter. Não é, a EPM também é um lugar para ter essas discussões, ok? Na aula aberta vai ter. A gente tem aí Léo, Raquel Rieira, Diego Adão. Então, não é só em Oxford que a gente vai ter essas discussões, ok? Se depender de mim, vai ter aqui na EPM. Obrigado, Léo. Obrigado a todo mundo, o pessoal da Liga que organizou e apareceu aí. Rafa, obrigado. Eu quero agradecer você aí, agradecer todo mundo do Nats que veio também. Eu vi que a Carol veio, a Cia, a Verô. Obrigado por terem vindo aí. Saudade de vocês, viu? Então tá bom, gente. Até. Tchau, obrigado.